Revalidação de atos. Artigo 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados por termo no juízo competente. Anulação dos atos decisórios. Artigo 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito. Artigo 509. A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito não anula o processo, salvo se a maioria se constituir com o seu voto. Título 2 dos recursos, capítulo 1, regras gerais. Cabimento dos recursos. Artigo 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os seguintes recursos. A linha A, recurso em sentido estrito. A linha B, apelação. Os que podem recorrer. Artigo 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo réu, seu procurador ou defensor. Inadmissibilidade por falta de interesse. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Proibição da desistência. Artigo 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Interposição e prazo. Artigo 513. O recurso será interposto por petição, e esta, com o despacho do auditor, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará, no termo da juntada, a data da entrega e, na mesma data, fará os autos conclusos ao auditor, sob pena de sanção disciplinar. Erro na interposição. Artigo 514. Salvo a hipótese de má-fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Propriedade do recurso. Parágrafo único. Se o auditor ou o tribunal reconhecer a impropriedade do recurso, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Efeito extensivo. Artigo 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2 dos recursos em sentido estrito. Cabimento. Artigo 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a linha A, reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; a linha B, indeferir o pedido de arquivamento ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; a linha C, absolver o réu, no caso do artigo 48 do Código Penal Militar; a linha D, não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; a linha E, concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; a linha F, julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; a linha G, julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; a linha H, decretar ou não a prisão preventiva ou revogá-la; a linha I, conceder ou negar a menagem; a linha J, decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade; a linha L, indeferir o pedido
de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. A linha M, conceder, negar ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena. A linha N, anular, no todo ou em parte, o processo de instrução criminal. A linha O, decidir sobre a unificação das penas. A linha P, decretar ou não a medida de segurança. A linha Q, não receber a apelação ou recurso. Recursos sem efeito suspensivo. Parágrafo único. Esses recursos não terão efeito suspensivo, salvo os interpostos das decisões sobre matéria de competência das que julgarem extinta a ação penal, ou decidirem pela concessão do livramento condicional. Recurso nos próprios autos. Artigo 517. Subirão sempre nos próprios autos os recursos a que se referem as letras A, B, D, E, I, J, M, N e P do artigo anterior. Prazo de interposição. Artigo 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de 3 dias contados da data da intimação da decisão ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se for o caso, as peças dos autos, de que se pretenda translado para instruir o recurso. Prazo para extração de translado. Parágrafo único. O translado será extraído, conferido e consertado no prazo de 10 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida e a certidão de sua intimação. Se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso. Prazo para as razões. Artigo 519. Dentro em 5 dias contados da vista dos autos ou do dia em que extraído o translado, dele tiver vista o recorrente, oferecerá este as razões do recurso, sendo em seguida aberta a vista ao recorrido em igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado na pessoa de seu defensor. Reforma ou sustentação. Artigo 520. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, o auditor ou o Conselho de Justiça, em 5 dias, poderá reformar a decisão recorrida, ou mandar juntar ao recurso o translado das peças dos autos que julgar convenientes para a sustentação dela. Recurso da parte prejudicada. Parágrafo único. Se reformada a decisão recorrida, poderá a parte prejudicada, por simples petição, recorrer da nova decisão, quando, por sua natureza, dela caiba recurso. Nesse caso, os autos subirão imediatamente à instância superior, assinado o termo do recurso, independentemente de novas razões. Prorrogação de prazo. Artigo 521. Não sendo possível ao escrivão extrair o translado no prazo legal, poderá o auditor prorrogá-lo até o dobro. Prazo para sustentação. Artigo 522. O recurso será remetido ao tribunal dentro em 5 dias contados da sustentação da decisão. Julgamento na instância. Artigo 523. Distribuído o recurso, irão os autos com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 8 dias, sendo a partir conclusos ao relator, que no intervalo de 2 sessões o colocará em pauta para o julgamento. Decisão. Artigo 524. Anunciado o julgamento,
será feito o relatório, sendo facultado às partes usar da palavra pelo prazo de 10 minutos. Discutida a matéria, proferirá o tribunal a decisão final. Devolução para cumprimento do acordo. Artigo 525. Publicada a decisão do tribunal, os autos baixarão à instância inferior para o cumprimento do acordo.